Olá, meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Que bom estar aqui conversando com vocês a respeito dessa temática que eu tenho muito apreço, que é a Escola Bíblica Dominical. Estamos no 3º semestre. Bom, a temática da revista de hoje é aquela polêmica. Oh, meu Deus, o homem gosta de arrumar confusão. O plano de Deus para Israel, né? E já vamos para a segunda lição, o reino dividido, Jeroboão e Roboão. Nada a ver com o que está acontecendo agora, pelo fato deste ser o autor da revista, né? Não vou nem falar o nome. Na outra lição eu tentei falar o nome e virou uma bagunça, o nome complicado desse autor. O nome dele é tão complexo quanto a recepção da igreja em tê-lo como comentarista. Vamos falar de coisa boa? Eu quero mandar um abraço aqui, irmãos, para um pastor muito amado. É assim, o pastor Valmir. Eu o conheci quando eu fui professor do curso médio em teologia, através da Escola Bíblica Permanente Sião, ministrado lá em Nova Serrana. Eu creio que hoje ele está em Pitangui, se não me engane. Isso mesmo. Pastor Valmir, um abraço. Eu só tenho a agradecê-lo pelas inúmeras... Ele me chama no WhatsApp, gente, e as coisas são tão... Vai descortinando. É aquele tipo de aluno que o professor apaixona, porque ele não faz pergunta besta ou coisa boba. Ele faz perguntas que acontece um verdadeiro leque de informação na cabeça da gente, um monte de questões muito relevantes, inteligentes, enfim. Pastor Valmir, uma bênção. Deus abençoe sua vida, querido. Muito obrigado pelas parcerias, muito obrigado pelas reflexões, pelos questionamentos, né? Pelo menos toda semana ele me manda um áudio. Professor, escuta aqui. Aí eu falei, eita, lá vem coisa boa. Eu nem ouço assim no meio de outras coisas, eu paro um momento para ouvir. Muito bom. Deus abençoe você. Deus abençoe o senhor. Então vamos para a nossa lição, salvo aqui registrado esse agradecimento que eu fiz questão de colocar aqui no nosso canal. É uma pessoa abençoada, deixou de ser meu aluno para ser meu amigo. E amizade feita no altar, né, irmãos? Não é amizade feita no boteco. Amizade feita no altar é eterna. Eu tenho um monte de amigos que eu fiz no altar. E no altar é outra coisa. Lição 2, o reino dividido, Jeroboão e Roboão. O que essa revista quer ensinar para nós? Vamos entender? Bom, após a morte de Salomão em 931 a.C., seu filho Roboão subiu ao trono, registrado em 1 Reis 11:43. Ele foi o principal responsável pela divisão dos reinos em duas partes, ou do reino em duas partes. O reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá. Não se esqueça, norte, sul, Israel, Judá. A fatídica história de insensatez deste reino nos mostrará consequências de uma má decisão. Essa história nos ensina a dependermos cada vez mais de Deus em momentos que tomamos decisões importantes na nossa vida. Só dessa abertura eu já gostei demais e estou ansioso pelo que o autor vai tratar aqui na nossa lição. Afinal, já dizia a sabedoria da nossa vozinha: meu filho, quando você não sabe o que fazer, o melhor é não fazer nada. E isso continua valendo. Texto áureo dessa lição: muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Provérbios 19:21. Aqui eu faço até menção da minha amiga Leni Carvalho. Ela estuda harpa, isso mesmo, ela vai ser harpista, né? Pensa numa coisa dela. Nem sei se ela divulgou isso, eu estou divulgando. Depois de muitos anos, o Ministério do Louvor se interessou por esse instrumento belíssimo. Quero mandar um beijão para ela agora. Minha amiga do coração eterna, não, a minha irmã mesmo, que é a minha irmã do coração, Leni Carvalho. Morro de rir das nossas conversas, bênção de Deus. Mulher cheia do Espírito Santo, cheia de amor pela igreja e por Jesus. Recebe meu abraço aí. Por que eu estou fazendo questão de mandar um abraço para a irmã Leni? Hoje é o dia dos abraços, né?
porque ela sempre falava isso. Toda vez que a gente falava de algum projeto, o homem faz o projeto, mas é de Deus que vem a decisão. Isso é quase que um textuário na vida dela. Então eu fiz questão de lembrar agora. Recebe um abraço aí, minha querida, onde você estiver agora, nessas caminhadas ministeriais. O Senhor te abençoe e continue te abençoando. Verdade prática dessa lição: os maus conselhos levam o homem à ruína, mas o conselho amoroso tem o poder de nos livrar da morte. Olha para você ver. A leitura bíblica em clássico que o autor nos aborda está em 1 Reis 12, verso 1 ao 10, verso 13, 14 e depois os versos 26 ao 29. Deu uma selecionada bem interessante aqui de textos. Qual é o objetivo dessa lição? Bom, basicamente ressaltar a importância de ouvir bons conselhos. Meu Deus do céu! Esse assunto é caríssimo, né? Ouvir bons conselhos. Pois o autor vai elencar as principais causas da divisão do reino, apresentar as falhas e más decisões de Roboão e pontuar o pecado de idolatria de Roboão. Parece até que o autor já estava prevendo a confusão que ia dar ele ser o comentarista dessa lição, porque todo mundo já está sabendo, isso não é nenhum furo aqui no nosso canal. A Assembleia de Deus praticamente rachou no meio com relação se aceita ou rejeita a revista de Escola Bíblica Dominical. Vamos lá? Primeiro tópico: as principais causas dessa cisão: Reino do Norte, Reino do Sul, Israel e Judá. Devido às alianças externas feitas por Salomão, ele não precisou se dedicar às guerras. Seu reinado foi marcado, em parte, pela paz. Seu trabalho era proteger e ampliar o Estado e conservá-lo uno. Seus investimentos eram direcionados para construções e projetos arquitetônicos grandiosos, tais como templos, palácios e tantos outros que marcaram seu governo. 1 Reis, né? 5, 3 ao 5. Não sei de onde que eu tirei 1 Coríntios, né? Contudo, para que todas essas idealizações se tornassem realidade, a população pagava impostos bem pesados. 1 Reis 12, 4. Claro, meu querido, alguém tem que pagar a conta, né? É igual o que nós estamos vivendo agora, neste período de 2021. Fica em casa, fica, tudo bem. Depois você vai comprar pacote de arroz por quase R$50, de 30 a R$50. Né? Fica em casa, a conta vai chegar. Ninguém trabalha e a uma hora a gente vai ter que pagar por tudo isso. Causa e consequência. Além disso, com o objetivo de colocar em prática os projetos do rei, havia a obrigação do uso da mão de obra de trabalhadores de quase todas as tribos. Vamos trabalhar um pouquinho a respeito dessa divisão do reino. É complicado, né, irmãos? Porque a corte do reino dividido durou pouquíssimo tempo, né? Saul, Davi e Salomão, praticamente 3 reis numa corte unida. O autoritarismo do rei Salomão culminou no descontentamento das 10 tribos do norte. Em contrapartida, as tribos de Judá e Benjamim, que ficaram ao sul de Israel, participavam ativamente do governo e faziam parte da sua corte. Quando Salomão morreu em 931 a.C., seu filho Roboão foi questionado pelos líderes de Israel sob o comando de Jeroboão sobre o aperto vivido por eles. O povo pediu para que Roboão diminuísse a carga de trabalho, 1 Reis 12, 4. Mas, ao contrário, seguindo o conselho dos jovens, no verso 10 deste mesmo capítulo, não dos anciãos, né? Ou dos anciãos, no verso 6 deste mesmo capítulo, Roboão tomou o fardo ainda mais pesado para os trabalhadores, que está registrado em 1 Reis 12, verso 11. As 10 tribos do norte, sob a liderança de Jeroboão, se rebelaram contra essa decisão e formaram um novo reino, o Reino do Norte. 1 Reis 12, 16 ao 20. Espremer demais nunca foi a melhor saída, né, irmãos e irmãs? Quanto mais você oprime, a tendência é aquilo escapar entre os seus dedos, de uma forma ou de outra. Isso é um movimento mais antigo da humanidade, é um movimento mais antigo do comportamento do ser humano. Não espreme muito, seja maleável, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Não precisa apertar tudo e nem afrouxar tudo. A coisa na boa dosagem
mostra o equilíbrio, mostra a sensatez e mostra também a misericórdia, a benevolência, entre outras coisas, né? Síntese do tópico primeiro, que foi pequeniníssimo: a missão de um líder é direcionar seus liderados e não os oprimir. Meu Deus do céu! Se falar em líder opressor nos dias de hoje, a gente vai precisar de mais de um canal aqui no YouTube para dar conta de expressar a lista gigantesca. Líderes opressores, né? Como que para ser salvo nós tivéssemos que fazer tantas outras coisas. Bom, vamos continuar a temática. Segundo tópico da lição é os erros de Roboão. Aliás, a gente aprende com os erros, não é? A repetição dos erros de Salomão em Roboão, ao tomar conselho com os anciãos e com os jovens, Roboão decidiu acatar o conselho dos jovens, demonstrando total despreparo para exercer a posição em que estava. 1 Reis 12, 8 a 11. Eu não vou entrar nesse mérito se nós devemos ter conselho de jovens, se nós devemos ter conselho de velho, qual que é o melhor. Honestamente, nos dias de hoje, isso aqui perde um pouco essa questão de idade, né? Antigamente a gente até tinha esse valor, quanto mais idade, mais sabedoria. Hoje a gente está vendo um comportamento muito estranho na humanidade. Enfim, eu vou dizer que é melhor pedir conselho aos sábios, independente de que idade eles têm. As pessoas maduras, as pessoas idôneas, de reputação ilibada. Essas são as pessoas, independente de que idade tem. Eu tenho certeza que perto de você tem homens e mulheres cheios do Espírito Santo, com uma vida dentro do padrão ético-moral e que pode te dar bons conselhos. A dosagem para ver esses conselhos, se são ou não da parte do Senhor, se estão ou não dentro da perspectiva apostólica, é se de fato eles têm comunhão com a Escritura. O conselho dos anciãos dizia que a solução do problema era dar às 10 tribos o que pedia. Isso significava desacelerar o processo de expansão e desenvolvimento do reino, mas também abrandaria os ânimos agitados do povo, evitando assim a ruptura. 1 Reis 12, versos 6 e 7. Que pena que muitos dos nossos líderes preferem a ruptura de que negociar a coisa, fazer o papel político da administração. Toda a administração envolve política. Você tem que ter uma jogada política, dosagem de até onde você vai, o que você pode oferecer para receber, para manter a unidade. Infelizmente, muitos dos nossos líderes estão um pouco se lixando para a questão da unidade, né? Só para se manter em poder absoluto e registrado como rígidos. Mas esse papel tão rígido assim não tem mais espaço em nosso meio, né? Os maus conselhos dos amigos de Roboão. Ao seguir os conselhos dos jovens, Roboão ensinou ou assinou sua própria sentença. As 10 tribos se rebelaram e sobre o seu domínio ficaram apenas 2, Judá e Benjamim. Roboão deu ouvidos aos maus conselheiros e isso levou à sua ruína. Querido e querida, seja misericordioso, tenha bom senso. Tenha bom senso. Eu estava assistindo aquela série na Netflix, o The Crown. The Crown é uma série que fala a respeito da corte da Inglaterra, né? A corte do Reino Unido, justamente quando a rainha Elizabeth sobe ao trono. E a rainha da Elizabeth, vocês estão ouvindo meu cachorro latir aqui, ele não pode ver ninguém passar aqui no hall do apartamento que ele começa a dar sinal. Leon, se acalma. Em nome de Jesus, se acalma. Depois eu faço um vídeo mostrando ele, que gracinha, que fofinho que ele é, é um chau-chau. Voltando aqui ao contexto, e aí a Elizabeth, ainda criança, falava assim, olha, a minha irmã tem mais perfil para ser rainha do que eu, a segunda irmã. E aí o conselheiro do reino, imagino que esse seria o papel daquele homem, ele virou para ela e falou assim, tome decisões pessoais e o reino não subsistirá. Isso marcou no meu coração. O que o rei faz? Ele luta pelo reino. O que o pastor faz? Luta pelo rebanho. O que um líder faz? Luta pelo seu departamento. O que um professor faz? Luta pelos seus alunos. Ele não divide turma, não divide classe, não divide rebanho, não divide departamento, não divide reino.
O negócio é união. A maior vitória dessas lideranças todas é manter a unidade. Isso é muito importante. Lembre-se da Reforma Protestante. Lutero nunca quis. Nunca foi a pretensão de Lutero uma igreja luterana ou uma igreja protestante. Nunca, nunca, nunca. Ele lutou para que o reino voltasse aos seus fundamentos. Essa era a briga de Lutero. Para que a igreja católica voltasse a ser a igreja de Cristo. Uma igreja bíblico-apostólica. O cuidado com os conselhos. Olha o que ele vai traduzir aqui para nós. Quando o orgulho se torna o centro de nossas vidas, ficamos à mercê de nós mesmos e não conseguimos discernir entre o bem e o mal. Assim foi com Roboão, Provérbios 28, 26. A falta de sábios conselhos pode levar o ser humano ao declínio moral, ético e espiritual, tornando-o empobrecido e decadente. Gente, que coisa linda, que riqueza, que fundamentação traz para nós essa lição. Saber distinguir os bons dos maus conselheiros é essencial no momento de tomar alguma decisão importante da nossa vida. Isso é complicado. O primeiro ato de sabedoria é saber que conselho eu vou seguir. Logo, o primeiro conselho que nós devemos ouvir está aqui, na nossa consciência. Isso é muito interessante. Vamos para o terceiro tópico. Eu estou achando essa lição bem enxugada, né? Terceiro tópico, o reinado e a idolatria de Jeroboão. Jeroboão, filho de Nebate, pertencia à tribo de Efraim, foi o primeiro o rei do norte, e reinou por 22 anos em Israel. Ainda jovem, Jeroboão serviu ao rei Salomão, que se agradou do seu trabalho e nomeou chefe dos servos da casa de José, em 1 Reis 11, 28. Todavia, durante o reinado de Salomão, Jeroboão se rebelou contra ele e Aias, o profeta, lhe comunicou que Deus o havia escolhido para reinar sobre as 10 tribos de Israel. 1 Reis 11, 29 ao 31. Sabendo disso, Salomão tentou matá-lo, mas sem sucesso, pois ele se refugiou no Egito e lá permaneceu até a morte de Salomão, em 1 Reis 11, 40. Nós temos uma série de coisas aqui. Primeiro, o rei Salomão honra a Jeroboão. Ó, pra você ver. Depois, o homem honrado se levanta contra o rei que o honrou. É complicado. E aí ainda tem o aval de um profeta dizendo que isso é de Deus. Tem toda uma roupagem de mistificação, de misticismo, em cima de um ato que é considerado necessariamente pecado. Uma pessoa nessa situação só pode fugir para um lugar: Egito. Que lugar pode ser mais acolhedor para um rebelde do que o Egito? Vou falar mais nada não. Após a divisão do reino, Jeroboão foi nomeado pelas 10 tribos de Israel e estabeleceu seu trono em Siquém. 1 Reis 12, 20 e 25. Sabendo que a peregrinação dos judeus ao templo para adoração pudesse promover a reunificação do reino, Jeroboão mandou erigir 2 santuários de adoração com bezerro de ouro, um ao norte em Dan e outro ao sul em Betel. Betel, né, que significa casa do pão. 1 Reis 12, 28 e 29, a fim de evitar que o povo fosse a Jerusalém. A atitude idolátrica de Jeroboão resultou no castigo divino sobre ele e a sua família. 1 Reis 14, 7 ao 14. O rei honra esse homem se levanta contra o rei, sob o aval de um profeta corrompido. Este homem foge para o Egito, este rebelde foge para o Egito,
De honrado virou rebelde. Era um homem honrado por rei, agora ficou um rebelde. Rebelado no Egito, volta, toma posse das 10 tribos e a primeira coisa que ele constrói, 2 altares de idolatria. 2 na Bíblia, irmãos e irmãs, fala de divisão. Divisão. Você nunca vai ver a pessoa de Deus em 2 pessoas. Nunca, 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 nunca. Ou Deus é representado na Bíblia por uma figura ou por 3. Nunca por 2. 1 fala de unidade. 3 fala de equilíbrio. Se você quiser mais informações a respeito de números na Bíblia, uma numerologia bíblica, não confunda numerologia com misticismo de numerologia. Isso tem nada a ver. Numerologia bíblica é uma ciência utilizada pela exegese bíblica da tradição dos semitas, do semitismo. Como que funciona números na cabeça do povo semita é bem diferente para nós aqui ocidentais. Números para eles têm uma característica mais de adjetivo, de dar significado ou qualidade, de que necessariamente de contagem, contar quantos que tem. Essa é a perspectiva de números. Se você quiser mais informações, tem um livro muito antigo que eu gosto muito, chama Sombras, Tipos e Mistérios da Bíblia, publicado por Joel Leitão Melo. Eu tenho esse livro desde quando eu era criança. Minha mãe tinha esse livro. E aí, quando eu mudei para um apartamento, eu comprei um novinho para mim. E eu não sabia nem que estava em edição, porque ele é bem antigo. Meus alunos gostam muito desse livro, porque ele é prático. Tem muitos utensílios sobre as cores, sobre pedras. Essas linguagens tipológicas da Bíblia. É um livro bem útil. Sombras, Tipos e Mistérios da Bíblia, de Joel Leitão Melo. É isso mesmo o nome dele. Publicado pela CPAD, um livrinho da capa verde. Se eu tivesse lembrado, eu tinha levantado, pegado na minha estante, mas nem sei ali onde é que está. Tanta coisa que tem ali. Mas vocês estão vendo só a meia parte da minha estante, né? Tem mais uma parte dessa, então você imagina o trabalho que dá. Mas enfim, quais são as consequências da idolatria? O pecado de idolatria, primeiro aqui a gente já pode saber, né? Primeiro, quando ele estabelece 2 altares de idolatria, ele está estabelecendo 2 limites para o povo não chegar ao centro. O que é que está no centro? Jerusalém, o templo. Cuidado, meu querido irmão. Vá para o centro. Vá para o meio. O Jesus da igreja, o Deus revelado da igreja, morreu no meio, entre 2 ladrões. Na Trindade ele está no meio. Pai, Filho e Espírito Santo. Quando as pessoas queriam acessar Jesus, encontrava ele no meio da multidão. Isso é muito interessante. Na igreja, ele opera no meio. E outras coisas mais. Vamos lá. Qual as consequências da idolatria? A pergunta que não quer calar. O pecado de idolatria foi um dos principais motivos dos infortúnios do povo de Israel. Deus não admite dar e nem partilhar. Devia ser colocado isso aqui na revista. Ele colocou, dar a sua glória a outrem. Eu vou acrescentar aqui, por minha conta. Deus não admite dar e nem partilhar a sua glória a outrem. A glória é dele. É por isso que toda vez que nós oramos, Senhor, a vitória é da igreja, mas a glória te pertence. Toda a honra e toda a glória é do Senhor. A glória é dele e a vitória é nossa. Isaías 42:8. Por isso o pecado de idolatria tem como consequência a separação de Deus e, obviamente, a maldição. Onde Deus está a bênção. Onde Deus não está, do ponto de vista da interação, do ponto de vista da sua comunhão, está a maldição. Porque o homem começa a seguir as suas próprias concupiscências. O Salmo 81 fala bem disso, né? Eu quis dar ao meu povo melhor, mas o meu povo não me quis. Meu povo não quis ouvir a minha voz, pelo que eu os entreguei aos desejos do seu coração e permiti que eles seguissem os seus próprios caminhos. Lá na frente vai dizer o quê? De que se queixa o homem, se queixa das suas próprias concupiscências. Amado e amada, analisemos agora nesta lição, em o nome de Jesus, que fundamento tem as nossas tomadas de decisão. Se são para a nossa própria glória e honra, ou se são para a glória e honra do nome do Senhor. Se Deus está neste negócio, ou se apenas alguma coisa para alimentar nossa vaidade.
Que o Senhor tenha misericórdia de nós. A síntese do tópico 3º, eu achei muito enxugado, eu já disse, né? Eu repito, essa lição 2ª. O pecado de idolatria foi responsável pela derrocada de muitos reis na história de Israel. Devemos exterminá-los de nossa vida. Amados, o pecado de idolatria, aqui falando de Assembleia de Deus, o pecado de idolatria tem sido responsável pela derrocada de muitos dos nossos pastores. Muitos caíram por pecado de idolatria. Que isso, irmão Daniel? Tem pecado de idolatria no nosso meio? Irmãos, eu sou um professor que eu não falo mal de outras igrejas. Eu estou preocupado com a igreja que eu estou assistindo, a igreja que eu sou membro. Tem, irmãos. Homens amantes do poder, pessoas truculentas, pessoas despreparadas, mas que estão ali porque são altos dizimistas e outras cositas más. Enfim, são N coisas. Não estou dizendo que a nossa igreja é feita de homens assim. Estou dizendo que tem no meio dos santos homens de Deus, infelizmente, uma turma de maçã podre. Tem inúmeros homens e muito mais é o número de gente santa, gente que tem paixão pela obra, gente que se padece por causa do evangelho, gente que verdadeiramente se crucifica por causa da igreja, em Cristo Jesus. Qual a conclusão dessa lição? Se é que precisa mais alguma coisa, além de todas essas informações relevantíssimas, né? Esqueci de uma idolatria que eu queria dizer. A idolatria que mais se destaca, sobretudo no período dessa lição do 3º trimestre de 2021, é a idolatria do não ouvir, do não diálogo. Isso fala de autossuficiência. Por isso que eu falo com vocês, gente, coloca aqui embaixo do vídeo a perspectiva de vocês, o que é que vocês viram e eu não vi, para que os outros professores que estão assistindo o vídeo também possam ver essas informações e nós crescermos mutuamente. Então, a idolatria do fechamento de igreja, fala, nós não vamos usar essa lição de escola bíblica dominical porque o professor que escreveu a lição, o pastor, ele é marxista, nem viu a lição, nem tinha a lição, irmãos, porque até agora eu não vi nada de marxismo. Até agora eu não vi nada. Só se a gente vai ver daqui para frente, mas até agora a lição 2 estou vendo nada disso. Nem viu, nem ouviu, nem folheou para ver. Porque a gente está muito preocupado, né, em classificar pessoas e não os atos. Assim como a gente está voltando àquele catolicismo medieval, né? Põe a bruxa na fogueira para repreender o demônio, em vez de fato nós brigarmos contra o demônio na vida da bruxa. Não estou dizendo que é bruxa, viu? Antes que alguém faça esse tipo de comentário, é só uma metáfora. Enquanto Jeroboão praticou a idolatria de forma direta, conclui o autor da nossa revista, Roboão se envolveu numa espécie de veneração que, embora oculta aos olhos humanos, produz as mesmas e danosas consequências. O desejo egoísta de Roboão estava acima da vontade de Deus. O ídolo dele era ele mesmo. Meu Deus, que surra! Sua própria vontade. Quando o crente tem Deus como seu guia, ele não toma conselho com pessoas que lhe falarão o que ele quer ouvir, mas decidirá por ouvir pessoas que lhe falem a verdade. E aqui acrescenta eu, independente se essa verdade é aquela que eu goste ou aquela que eu odeio. Verdade é soberana ao meu gostar ou não. É assim que funciona a palavra. Aliás, se tem uma coisa que o evangelho gosta de ser, é confronto. O evangelho é confronto. Que o Senhor possa te dar visão espiritual, possa me dar visão espiritual, possa nos abençoar, possa nos proteger da idolatria do eu, das nossas tomadas de decisões que nos vangloriam e não vangloriam o nome dele, e que possa fazer de nós servos e servas, cheios do Espírito Santo, para o louvor e a glória do seu nome. Amém. Obrigado, queridos. Até o próximo vídeo.